Salve galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big TV Esportes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Flamengo quer tirar o Marcos Antônio do São Paulo e promete aumentar aí a pedida, né, galera? Promete aumentar aí a proposta pelo Marcos Antônio. Tem mais uma saída confirmada no São Paulo, que a gente vai dar detalhes aqui. O São Paulo faz proposta por meia aí do Bahia. Crespo pede concentração, foco nas contratações do São Paulo. Né? Vamos falar aqui então da segunda-feira que agitou um pouco o mercado da bola do São Paulo. Logo pela manhã você já vai acompanhar isso e muito mais. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo. Olha só, hoje, tá? Hoje vai ter uma live super especial lá no canal Tricolor de Coração, do qual eu faço parte, o Drex, o Marcelão e o Rodrigão, né? O nosso programa Tricolor de Coração, que agora tem o canal Tricolor de Coração, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem, porque vai lá, né, o conselheiro do São Paulo, deixa eu colocar ele aqui, ó, tá aí, ó, o Edson Lapola e também o Denis Ormord ali, que também foi um conselheiro do São Paulo, inclusive ele foi expulso, né? E ele vai falar disso, vai falar de bastidores, polêmica, né? A gente vai tentar arrancar algumas informações ali deles e, obviamente, né? O Lapola aí, que é um opositor ali a essa gestão do São Paulo, com certeza tem bastante coisa para a gente ver também nessa live. Hoje, às 8h30 da noite, no canal Tricolor de Coração, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês se inscreverem e não perder nada. Dá uma moral lá, aparece, deixa um like, comenta, dá aquela força de sempre lá que a gente sempre tem aí de vocês. Vamos falar primeiro essa aqui do Cauli? Pois é, o meia. Cauli é aquele 8-10, né? É tipo a função que faz o Marcos Antônio, o Danielzinho, mais ou menos seria esse, né, o perfil do Cauli. O São Paulo tá atrás de um jogador assim. Por que será, hein, galera, que o São Paulo quer tanto um outro jogador, o tal do 8, que tem profundidade, né? Só que o Bahia disse não para o São Paulo, tá? O São Paulo tentou, fez uma proposta, segundo informações da ESPN, e assim, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo de 1 ano com uma opção de compra. O Bahia recusou prontamente a proposta e só aceita negociar o jogador com o São Paulo mediante de pagamento comprando o jogador. O Bahia não aceita emprestá-lo para o São Paulo. São Paulo, tá difícil, viu, galera? Tá complicado. E aí, beleza, né? Essa foi a primeira proposta. Vamos ver se o São Paulo vai fazer uma outra proposta. Eu acredito que o São Paulo vai tentar mais uma vez, tá? O que vocês acham do Cauli, jogador lá que tá desde 2023 no Bahia, né? Nessa temporada que ele perdeu um pouco de espaço, ele não é titular, não vem sendo titular com o Rogério Ceni. Só que também não é assim, o Bahia lá é grupo City, cara. Os caras não estão mortos de fome lá, os caras estão querendo dinheiro, eles sabem negociar, né? E eles não estão lá fazendo igual o São Paulo aí, rifando, doando o jogador, né? Os caras lá querem vender então o Cauli se o São Paulo quiser. Outro jogador que o São Paulo tenta, né? É o Julian Fernandes, lá do New York City, o mesmo time que jogava lá o Carlos Coronel. O São Paulo também fez uma proposta, uma tentativa, segundo o jornalista Uriel Jurgt, eu acho que, se eu não me engano, ele é uruguaio, argentino, eu não lembro a nacionalidade dele agora, mas eu sei que ele não é brasileiro, tá? Segundo a imprensa lá de fora, então, o São Paulo fez essa proposta de empréstimo também com opção de compra. O Julian Fernandes é um jovem atacante que joga pelas beiradas, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas pelo lado direito. Ele não é aquele centralizador, aquele jogador que joga centralizado, né? Tipo um meia. É um meia atacante que joga mais pela ala direita, tá? O São Paulo fez uma proposta, o empréstimo com opção de compra também. E o Rosário Central da Argentina também fez a mesma proposta, segundo o Uriel Jugit. Então, segundo ele, o Rosário Central fez a mesma proposta, né? Também empréstimo de 1 ano com opção de compra. Vamos ver se o São Paulo vai ganhar essa queda de braço com o Rosário Central. Deixa aí nos comentários. Você conhece esse jogador de 21 anos? Joga lá no New York City, lá dos Estados Unidos. Então, vamos aguardar se o São Paulo vai para cima de novo do Cauli, vai tentar um outro jogador, ou vai fazer uma outra proposta, e também tem aí do Julian Fernandes, beleza? É isso.
E a situação do Alisson também, São Paulo ainda tentando desenrolar. Ontem saiu uma notícia que o Corinthians, São Paulo tentando desenrolar não, tem que ser o Corinthians, né? É que o Crespo deixou claro, se o Alisson quiser sair, ele não vai fazer força para segurar o jogador, até porque ele quer jogador que fique focado no São Paulo, que queira ficar no São Paulo. E pelo que o Crespo deixou claro, né, o Alisson pelo jeito está querendo sair, pode ter algum problema interno dentro do São Paulo, pode ser isso, né, galera? Não propriamente sendo com o Crespo, mas até mesmo com membros da diretoria. A gente está vendo aí, a gente sabe que os jogadores estão jogando sem receber, de repente algo está incomodando os jogadores e o Alisson quer sair fora, né? Então, vai se saber também se tem a ver com a saída do Casares. A gente não sabe. A verdade é que, assim, o Corinthians agora, então, deve fazer uma proposta de empréstimo. É o que o São Paulo quer. O São Paulo diz que para liberar o Alisson, né, como não vai ter mais trocas, o Crespo ele não se interessa por jogadores do Corinthians, o Corinthians quer o Alisson, o Dorival tenta essa contratação aí. O São Paulo, então, já disse: quer o Alisson, o Corinthians, então faça uma proposta de empréstimo, mas com grana, coloca dinheiro no negócio, né? Paga ali uma quantia, e aí o São Paulo libera o Alisson, essa condição do São Paulo. O Corinthians, pelo jeito, não quer colocar grana no negócio. E aí, como que vai fazer? São Paulo vai emprestar o cara de graça? Não, né, galera? Aí o São Paulo não tem que fazer isso. Então vamos ver, vamos aguardar essa semana aí que deve ter muita coisa para rolar aí, muita coisa para acontecer, inclusive, né? Falar em muita coisa para acontecer, aconteceu do Rodriguinho ir para o Bragantino, tá? O São Paulo fechou a contratação, a venda do Rodriguinho. O Rodriguinho, olha isso, gente, o Rodriguinho ele sai por 2 milhões e meio de dólares. Dá mais ou menos uns 13 milhões e 400 mil reais na cotação atual. Quase 13 milhões e meio, né? Se falava, tinham falado inicialmente que eram 3 milhões e meio, depois foi para 3. Aí agora é 2,5, 2 milhões e meio de dólares ainda. Rodriguinho então assinou contrato com o Bragantino, não é mais jogador do São Paulo. E olha, eu acho engraçado que assim, o São Paulo ele libera o Rodriguinho, mas agora o São Paulo está atrás de meio atacante, a gente está aí com o campeonato rolando, não tem meio atacante, entende? E o São Paulo e o Oscar, inclusive, que ficou naquela de aposenta, não aposenta, quer dizer, os nossos meias atacantes, que seria ali o Oscar e o Rodriguinho, quer dizer, a gente não tem nenhum, né? Só que o Oscar ainda é jogador do São Paulo, ainda não se aposentou, creio que o São Paulo ainda tem que pagar o salário dele. Agora, o do Rodriguinho, sim, tá fora do São Paulo, 2 milhões e meio de dólares, o Red Bull Bragantino deve pagar à vista esse valor ao São Paulo. Acontece que o Rodriguinho também não queria renovar com o São Paulo. Com um ano só de contrato, no meio do ano, galera, ele poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe. O empresário, seu staff, ele também não quiseram renovar com o São Paulo, então o Rodriguinho foi vendido aí, por isso que foi vendido barato aí por esses valores lá para o Red Bull Bragantino. Você gostou, não gostou da saída? Comenta, o que você acha aí? Fique à vontade. Ontem teve uma reunião no São Paulo com a Rima Assis, que é o novo presidente do São Paulo, e é o seguinte, tem algumas prioridades. Teve ali uma reunião e estiveram presentes, né, alguns diretores, pessoas do departamento aí do São Paulo de futebol. E olha só, galera, pelo menos é o que foi noticiado ontem à noite. Vamos ver se isso vai se confirmar, né? O Arrim Assis, aí, o novo presidente do São Paulo, ele quer primeiramente pagar o salário dos jogadores, né? Colocar em dia o salário dos jogadores, abafar a crise que está acontecendo internamente do São Paulo. Ele espera, inclusive, ouvir depois a oposição. Ele espera que ele consiga, né? Pessoas da oposição, ele espera que consiga depois aí reunir as pessoas, conversar, até porque ele é da situação, né? Vamos deixar isso bem claro. Ele era vice do Casares, ele é do grupo do Belmonte, então ele é da situação, daqueles lá da coalizão. Então ele espera, inclusive, a própria oposição, que acha ele um bom nome, né, deve ali, pelo menos, dar tranquilidade para ele trabalhar, né, pelo menos esse começo aqui, porque a gente sabe que depois de abril, porque em abril ali vão começar, né, os verdadeiros candidatos, quem vai sair para presidente, né? A gente sabe que tem eleição em novembro para conselheiro, tem eleição em dezembro para presidente, a gente vai saber os nomes de oposição e situação a partir de abril. Aí o bicho vai pegar mesmo na politicagem no São Paulo. Mas e aí, então, essas questões são, pelo menos,
4, né? Que é a questão do... Deixa eu pegar aqui certinho, quer ver? Só para eu deixar bem certo aqui com vocês os 4 temas, né, principais aí dessa reunião. Olha aqui, ó. Pagar os salários atrasados aos jogadores, melhorar os bastidores do clube, demitir o Rui Costa. Será que isso vai acontecer? Demitir o Rui Costa? E contratar um diretor esportivo. Ou seja, se você vai demitir o Rui Costa, já que ele é o executivo, vai precisar contratar um diretor. Dizem também aí, pessoas aí dos bastidores, que ele pode promover o Carlomagno para algum cargo no futebol. Eu não sei que cargo que vai promover o Carlomagno, porque ele não é o cara do futebol, né? Então o São Paulo vai precisar contratar aí um diretor aí também executivo para o lugar do Rui Costa, se realmente o Rui Costa for demitido, galera. O que mais tem para a gente falar aqui? Ah, do Marcos Antônio, calma lá, essa aqui é preocupante, hein? O Flamengo, que tentou contratar o Marcos Antônio, o São Paulo teria recusado aí a proposta, né, investida do Marcos Antônio. Lá na imprensa carioca está dizendo, né, eles estão dizendo que o Flamengo teria oferecido aí, ó, bastidores, galera, especulação que eu ouvi de um lado e de outro. Ó, teriam oferecido tipo assim: paga lá Lazio os 4 milhões e 200 mil que o São Paulo tem lá de euros, né? E ofereceria ali mais 6 milhões e meio ou 6 milhões para o São Paulo, totalizando uns 10 milhões e meio aí, vai. Chute, né? É o que a gente está vendo aí. O São Paulo não aceita, né, nesses moldes, a proposta do Flamengo, e o Flamengo, que quer o jogador, que entende que ele pode ser muito importante. Olha, se ele chega naquele time do Flamengo, eu acredito que ele seja titular, vai arrebentar de jogar bola, vai chegar na seleção brasileira. Ele jogou no São Paulo e foi cotado para a seleção brasileira, ele iria para a seleção brasileira, não foi porque acabou se machucando, né? Então imagina lá no Flamengo, jogando com aquele time bom ali que o Flamengo tem, né? Muito bons jogadores, o time forte, o elenco forte. Então vamos ver até quando que o São Paulo vai recusar, galera, essas propostas aí do Flamengo pelo Marcos Antônio. Então, quando eu vejo o São Paulo se movimentando, tentando contratar jogadores também ali para meia, médio volantes, e aí eu já fico meio desconfiado se o São Paulo já não está tentando buscar ali um substituto, inclusive para o Marcos Antônio. É isso, beleza? Então vamos aguardar então essas propostas aí para a gente ver se vai fechar ou não, se o São Paulo vai segurar. E detalhe, hein, galera? Detalhe, tomara que o São Paulo segura. Saiu o Marcos Antônio, cara, ele é o motorzinho do meio-campo. Ok, chegou o Danielzinho, mas Marcos Antônio é diferente. É bom ter os dois, né? Não é bom perder ninguém. Copinha, Copa São Paulo, gente. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim na Copa São Paulo. Que absurdo, hein? Ó, São Paulo se classificou. O Paulinho fez um golaço antes do meio-campo, golaço do Paulinho, né? O jogador, o goleiro deles pro último lance lá foi para a área, tava 2-1 para o São Paulo, né? Aí o goleiro foi para a área, o zagueiro do São Paulo tirou a bola cai no pé do Paulinho, que dá um drible no marcador, na intermediária e chuta, galera. O golaço, sem goleiro, golaço. O Paulinho fez um outro lançamento para a área, já tinha feito no segundo gol, assistência do Igor Felisberto, e gol lá do menino lá, esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele lá, que veio do Cuiabá, né? Alguma coisa Santana, esqueci o nome dele, o centroavantão forte, alto lá. Bom jogador, tecnicamente também é bom jogador. E acho que é Gustavo Santana. Não, Gustavo Santana, Gustavo Menezes, né? Acho que eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele. Tava com o nome dele aqui na cabeça agora, acabei esquecendo. Aí, galera, olha só, o São Paulo ganhou por 3-1. São Paulo tava ganhando de 1-0, gol do Jorge, né? Depois o Botafogo empatou. Aí o Gustavo fez o. Vou falar só Gustavo, porque eu não, Gustavo Menezes? Acho que é. Tô tentando lembrar, acho que é Gustavo Menezes, hein? E fugiu o nome. Aí ele fez o segundo gol, certo? Aí depois o terceiro gol foi exatamente do Paulinho, 3-1 para o São Paulo. No final do jogo, ali na comemoração, tudo, o Matheus Ferreira, que é um bom volante, ele é muito bom jogador, eu acho ele bom jogador, ele acabou tomando o segundo amarelo e sendo expulso, consequentemente. Ele tomou vermelho também. Então, o que acontece? Ele está fora da semifinal, que São Paulo se classificou, vai pegar, acho que é o Ibrachina, né? Que eliminou o Palmeiras, forte o time do Ibrachina, né? Acho que é o Ibrachina que São Paulo pega, tá?
E aí ele tá fora da semifinal e tá fora da final também, porque ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. Eu acho que é isso. Então a gente vai perder de novo, né? A Copa São Paulo perde um nome importante. E olha só a curiosidade: ano passado, na final, a gente perde o Hugo, o volante, né? Que acabou se lesionando e não jogou não jogou, não, foi o Rian Francisco, mas o Hugo também se machucou na final. A gente perdeu o Rian Francisco ano passado na semifinal porque ele tomou o segundo amarelo. E aí jogou o Paulinho e o Paulinho foi decisivo, não foi isso? Ano passado na Copa São Paulo. E agora a gente perde também um jogador importante, tanto para a semifinal como para a final. Eu já falei ano passado que eu acho esse regulamento de 2 cartões amarelos só meio, sabe, meio forçado assim para a Copa São Paulo. Eles não mudaram isso. Porque é jogo em cima de jogo, os caras ficam cansados, sabe? É exaustivo. O cara joga a cada 2 jogos. Eu acho que deveria ser mantido, inclusive, os 3 cartões amarelos, ou pelo menos na semifinal, zerar o cartão. Eu não sei se zera o cartão na semifinal para a final, acho que não, porque ano passado o Rian ficou fora, né? Ou só se o cara não tomar o cartão na. Ah, mas aí não vai adiantar nada também, né? Já é o último jogo. Mas eu acho que deveria zerar. Essa que é a realidade, para não tirar, né, o brilhantismo, a molecada para chegar na final. Pô, por causa de cartão amarelo, o cara fica fora de uma final, igual o Rian ficou ano passado. O cara não tá fazendo uma maldade, tá quebrando ninguém, não foi expulso, né? É, acho que a federação poderia rever isso aí. Mas é isso, São Paulo está na semifinal da Copinha e hoje é segunda, terça, né? Hoje é terça. São Paulo vai jogar então quarta, quinta-feira, né? Tem jogo amanhã, quarta-feira, semifinal já. O São Paulo joga então na quinta-feira. E aí a final no dia 25, né? Final do dia 25, a grande final. São Paulo tem chance de conseguir mais uma copinha. Detalhe, né? O rival foi eliminado. Palmeiras foi eliminado, perdeu exatamente nos pênaltis para o Ibrachina. E o camisa 10, eu acho que o camisa 10 lá do Palmeiras, de 16 anos, que é o craque, a estrela. Rapaz, o cara fez pior do que o Baggio. Ele mandou a bola fora do estádio. Que bom, né? É isso, galera. Vou ficando por aqui então. Tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. A gente volta mais tarde, por volta da 1 da tarde, lá no canal, no outro canal, Big Tricolor. Então, só lembrando que hoje a gente vai ter uma live muito legal no canal Tricolor de Coração, que eu vou deixar o link aí para vocês participarem. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo. É nóis.